Bom dia, meus irmãos. Vamos começar a nossa reflexão desta manhã. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do sermão escatológico, que é o sermão profético de Jesus, que está contido, no capítulo 24 e também no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, em sua integridade. No mês passado, nós iniciamos esse estudo do sermão escatológico falando um pouco a respeito da parábola dos talentos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o discurso de Jesus, sobre esse discurso que também pode ser chamado de sermão profético ou sermão apocalíptico, por conta do conteúdo que ele traz, na sua essência. Então, preparando os nossos pensamentos para a nossa prece inicial, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 3 do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhes mostrar as edificações do templo. Em resposta lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para estudar mais um pouco sobre a tua palavra, tão importante, tão atual. Pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e corações para compreendermos a essência do teu Evangelho, para compreendermos a importância das tuas palavras em nossas vidas hoje, para compreendermos a importância das tuas palavras em nossas vidas no futuro de nossas existências. Agradecemos, portanto, Senhor, mais esta oportunidade de estudos. Pedimos que fique conosco, hoje e para todo sempre, em teu santo nome, que assim seja. Então, meus irmãos, o sermão apocalíptico, escatológico ou profético, ele tem o seu início a partir de uma pergunta, de um questionamento dos discípulos de Jesus sobre quando aconteceria a consumação da era, quando seria a vinda de Jesus, esse retorno de Jesus, ao nosso planeta. Então nós vamos ver aqui que este sermão ele contém muitos ensinamentos que são ensinamentos finais, porque Jesus estaria alguns dias depois sendo crucificado, para depois de 3 dias ressuscitar, mas são ensinamentos finais que Jesus deu em vida aos seus discípulos. E são ensinamentos importantíssimos para todos nós, porque são palavras eternas, são palavras
de vida eterna, são palavras redentoras, são promessas maravilhosas para aqueles que estiverem atentos a estas palavras, né? São promessas de bênçãos. E os ensinamentos contidos aqui nesse capítulo, nesse estudo, eles se repetem em outros momentos também do Evangelho. Né? Jesus ele utilizava-se, né, das metáforas nos seus estudos, em suas palavras, e ele repete esses ensinamentos de várias formas diferentes, né, ao longo dos seus discursos, ao longo dos seus sermões para o povo, né? Mas este sermão, particularmente o sermão escatológico, ele foi dito apenas para os seus discípulos em particular, né? Aqueles que estavam mais próximos dele, cremos nós que os 12 discípulos. Né? Bom, nós fazemos então uma associação desse sermão escatológico com esse período de transição que a Terra está vivendo, como nós falamos no mês passado. A Terra que hoje encontra-se numa linha transitória entre mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração que está sendo construído. Né? Quando Jesus diz no Apocalipse, a nova Jerusalém que desce dos céus. Né? E também está nas profecias. Né? É a nova Jerusalém que desce dos céus. Quando Jesus promete que a terra se tornará um lugar regenerado, um lugar melhor para todos. Essas são as promessas de Jesus em todo o seu evangelho. Então, nós estamos vivendo os momentos derradeiros dessa transição planetária, que nós tanto temos ouvido falar. Mas o que de fato nos importa, o que de fato nos interessa, é qual é a essência dos ensinamentos de Jesus para que possamos estar adequados, para que possamos estar com as vestes apropriadas para fazermos parte desse banquete, para fazermos parte dessa grande festa espiritual que é a transformação do nosso planeta. Né? Então é sobre isso que nós vamos tentar refletir um pouco no nosso estudo de hoje. Em resposta à pergunta dos discípulos, Jesus então inicia o seu sermão dizendo: Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerras e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer estas coisas, mas ainda não é o fim. Então, muitos virão em nome de Jesus. Muitos tentarão se passar pelo próprio Cristo. Os falsos cristos, os falsos profetas da atualidade. Aqueles que são verdadeiros lobos em peles de cordeiros. São os falsos messias que estão enganando, que estão conseguindo tantos seguidores, que estão fazendo com que as pessoas entrem num estado de alucinação, acreditando em coisas que são completamente fora da realidade, acreditando em histórias que certamente não têm nada a ver com aquilo que Jesus veio trazer com seus ensinamentos. Então, estes falsos cristos, esses falsos messias, estão por aí disseminando suas falsas doutrinas que nós podemos reconhecer apenas comparando o que esses falsos cristos dizem com a palavra de Jesus.
se a gente fizer a simples comparação entre o que é dito e o que Jesus disse, nós iremos ver com clareza que é exatamente o oposto. Assim nós podemos reconhecer o verdadeiro e o falso Cristo. E Jesus diz também, estamos na iminência de relatos de guerras. Né? Não vos alarmeis, pois é necessário acontecer estas coisas. Né? Nós ouvimos sempre, todos os dias, rumores de guerras no Oriente Médio, na Ásia, em todo o mundo. Os Estados Unidos, hoje, como nação poderosa, criando conflitos com vários outros países, países, inclusive, que têm potencial nuclear. Mas Jesus havia previsto tudo isso. Né? Mas não falamos apenas das guerras de grandes proporções. A violência está nas nossas ruas. A violência está próximo dos nossos lares. Muitas vezes dentro dos nossos lares. A exaltação à violência, a exaltação à intolerância, a exaltação às armas, à tortura, enfim, a tudo aquilo que lembra a violência, tudo aquilo que lembra guerra, a tudo aquilo que se refere à maldade realizada entre os seres humanos, tudo isso nós estamos vivendo hoje de forma exacerbada. Nós estamos vendo que pessoas que antes eram comedidas em seus pensamentos, hoje estão exacerbando estes pensamentos, estão exaltando a violência, estão exaltando a maldade dos seus corações, porque não tem mais medo, porque tornou-se algo natural. E nós estamos nos acostumando com isso. Né? As pessoas perderam o medo de mostrar para o mundo inteiro que pensam, que acreditam que a maldade é uma solução, que acreditam que a violência é uma solução para os problemas do mundo. As pessoas não têm mais medo de mostrar, né, o seu verdadeiro pensamento. As redes sociais, principalmente, propiciaram, né, a pessoa ter mais coragem de expor seus pensamentos, porque ela se sente protegida atrás de uma câmera, né? Diferente de estar na rua, mas hoje estão na rua também. Né? Até nas ruas estão promovendo esse tipo de discurso. Né? E eu me lembro que no ano de 1997 estive com meu pai, meus tios, minha avó Hilda e minha irmã Juliana visitando o Chico Xavier. Né? Foi a única vez que tive a oportunidade de visitar Chico. E nessa visita, né, durante uma conversa, Chico falou sobre uma possível terceira guerra mundial que aconteceria no século XXI. Né? Por que eu digo possível guerra mundial? Porque quando Chico falou sobre essa possibilidade, ele disse que havia formas da humanidade evitar esses acontecimentos. Então, nós não estamos fadados a repetir esses erros do passado. Né? Não são coisas predestinadas. Mas se a humanidade permanecer nesse ritmo, nesse caminho, né, ela fatalmente levará ao acontecimento de uma nova guerra. Então é preciso que os rumos sejam alterados. Nós imaginamos aqui um trem seguindo em alta velocidade. Né? E adiante existe uma falha num dos trilhos. Né? O trilho está quebrado por conta de um acidente, enfim. O trem, mantendo a sua direção, mantendo aquele rumo, ele seguirá pelo trilho quebrado e acontecerá um acidente grave. A velocidade é alta. Não é possível diminuir a velocidade a tempo, mas é possível mudar o rumo.
Né? Todo trilho de trem conta com alavancas que mudam a direção do trem. Então é preciso puxar essa alavanca para mudar o rumo, para mudar o destino dessa história. Né? Então é necessário que as coisas terríveis aconteçam, disse Jesus. Mas disse Jesus também: ai daqueles por meio de quem vierem estes escândalos, estes acontecimentos terríveis. Né? Jesus fez esta previsão, mas nós podemos mudar este rumo. Nós não precisamos nos conformar com a possibilidade de haver uma guerra. Nós podemos fazer a nossa parte para que essa guerra não aconteça. Né? Então, nós temos o livre-arbítrio. Né? E diante desse livre-arbítrio, nós podemos escolher o rumo que daremos, né? Dentro de nossas casas, nas nossas cidades, nos nossos serviços, junto com a nossa família. Enfim, tudo se inicia, né, nos menores ambientes, para que possa ir contagiando e tomando proporções cada vez maiores. Certo? Bom, dando continuidade ao sermão, Jesus diz, no capítulo 24, versículo 7 de Mateus, para quem estiver acompanhando: pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Né? Jesus fala em dores de parto. O que são dores de parto? As dores de parto são as dores que a mulher sente ao dar à luz uma criança. E João, no capítulo 16, versículo 21, diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, antes da alegria, veio a dor. Antes da transformação, vem o sofrimento. Essas são as dores de parto. É uma transformação necessária, e essa transformação ela é dolorosa para muitos. Então, por isso Jesus fala a respeito das dores de parto, porque são aquelas dores que, ao cessarem, trazem uma alegria tão grande que essa dor ela é esquecida. Então tenhamos a certeza de que depois de toda a aflição, depois de todo o sofrimento, a alegria, né, a verdadeira felicidade será tão grande que nós não nos lembraremos mais do sofrimento passado. Né? Dando continuidade, então, Jesus diz: então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E aí o versículo 12 é talvez a frase mais triste desse sermão. E por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso, meus irmãos, que Jesus predisse, que está acontecendo, é a banalização do mal. A banalização do mal, ela começa nas menores coisas, nas coisas que todo mundo pode olhar e dizer: ah, não tem problema nenhum, não faz mal, né? Isso é brincadeira, isso é coisa de criança. Mas a banalização do mal, ela começa nas menores coisas.
na mídia, nas músicas, nos programas de televisão, nos filmes, nos jornais. Hoje estamos vivendo um momento muito triste da humanidade por conta da pandemia desse novo coronavírus, que, se Deus quiser, em breve nós teremos a vacina para tranquilizar, né, os nossos corações, mas nós vivemos hoje com a banalização da morte, com a indiferença com relação à morte de quase 90 mil pessoas no nosso país, de mais de 600 mil pessoas em todo o mundo. Mais de 600 mil famílias perderam entes queridos, pessoas que amavam e que hoje estão sentindo saudade. E as pessoas estão se acostumando a ver essas notícias pensando apenas em números, pensando apenas em já pode abrir o shopping, vou para o shopping, estou com vontade de fazer compras. Né? Esse isolamento é ruim para a economia, então vamos liberar o comércio e as pessoas vão. Eu me entristeço quando vejo aqui próximo à minha casa as crianças na rua brincando, sem máscara, sem proteção nenhuma, simplesmente pelo fato de que provavelmente os seus pais não se importam, não acreditam que a doença vá acontecer dentro da família e não aguentam mais a criança trancada dentro de casa e deixam que ela vá para a rua brincar. Né? Mas não se compreende ainda a importância desse isolamento social, porque a pessoa pensa, eu não vou ficar doente, mas ela não pode enxergar a verdade de que ela, mesmo não ficando doente, ela pode levar o vírus para alguém que vai ficar doente e vai morrer por conta desse vírus. Mas é só 2, 3, 5% vai morrer. Mas esse 5%, se for alguém que está próximo a você, vai trazer dor e sofrimento. Por que eu não posso pensar na dor e sofrimento também daquele que eu não conheço? Na dor e sofrimento dos desconhecidos? Então isso, meus irmãos, Jesus previu que o coração iria esfriar. É o arrefecimento do coração. É o coração embrutecendo, se tornando pedra, como Jesus se referiu. Então, meus irmãos, isso tudo é muito triste. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos, nós temos também que olhar para o nosso próximo. Quando eu decido ficar em casa neste momento, manter os meus filhos dentro de casa, que não vão nem na rua, mas dentro de casa eu percebo que eu sou um privilegiado porque eu tenho a companhia da minha esposa e dos meus 3 filhos, e eu sei que nem todos têm esse privilégio que eu estou tendo hoje, né? Que para mim é uma bênção enorme estar aqui dentro de casa com eles, e imagino que realmente isso não seja um privilégio de todos. Então eu me sinto feliz, né, de poder ter essa companhia, mas ao mesmo tempo eu me sinto triste por conta de todo o sofrimento que está acontecendo no mundo. Então nós precisamos entender que essa necessidade do isolamento não é para que eu não fique doente, para que eu não morra. É para que eu não seja a causa da morte de outras pessoas. Né, para que eu não seja a causa do sofrimento de outras pessoas. Então nós devemos aceitar, né? Reabriu o shopping, então eu vou só porque, né, eu tenho vontade? Não. Eu sei que muita gente tem realmente necessidade de estar fazendo as coisas na rua. Não é disso que eu estou falando. Tem gente que ainda está trabalhando, tem gente que precisa, né, continuar, né, nos seus serviços que são fundamentais, mas estes estão certamente, né, utilizando de todos os cuidados necessários,
né, estão sendo cautelosos, estão sendo ainda, acima de tudo, protegidos por Deus, porque Deus conhece, né, o coração de cada um, né? Mas, se não há necessidade, vamos permanecer em isolamento, vamos permanecer em oração, vamos permanecer, né, buscando algo, né, edificante, como uma leitura. São tantos livros maravilhosos para ler, né? Só de Chico já sabemos, né, que temos mais de 500 livros, né? Enfim, tem tanta coisa boa para fazer, aproveitar esse tempo de uma forma diferente, né? São oportunidades que temos na nossa vida, né? Então temos que saber aproveitá-las, né? Mas, infelizmente, né, nós precisamos vigiar para não deixarmos que o nosso coração se esfrie, né? Dando continuidade, então, vou apenas fazer a leitura de um conselho de Paulo aos irmãos da igreja em Roma, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, meus irmãos, nós não devemos nos conformar com este mundo. Ah, mas todo mundo faz, né? Nem tudo é lícito, Paulo diz também. Nem todas as coisas que são permitidas nos convêm. Nem tudo que é permitido, nem tudo que é comum é bom. Muito pelo contrário, né? São esses cuidados que nós devemos tomar. Não vos conformeis com este mundo. Nós não devemos assumir a forma do mundo, porque o mundo, ele traz apenas aquelas coisas que são passageiras, aquelas coisas que são efêmeras. Mas devemos transformar-nos pela renovação do nosso espírito e, principalmente, discernir qual é a vontade de Deus para nós. O que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Se tivermos esse cuidado, poderemos ter uma tranquilidade maior na escolha dos nossos caminhos. E Jesus continua dizendo: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Quem perseverar até o fim será salvo. Mas o que é o fim? O que é ser salvo? Né? O que é o fim? Jesus escutou de seus apóstolos no início desse sermão a seguinte pergunta: dize-nos quando serão essas coisas e o sinal da tua vinda e da consumação da era. O fim, a que se refere então Jesus, é a consumação desta era. É o fim de uma era, é o fim de um ciclo de transformações, um ciclo de renovação, que, como diz Pietro Baldi, todo ciclo termina quando se inicia outro ciclo. Então, nós estamos finalizando um ciclo para iniciarmos um novo ciclo. Né? E esses ciclos, segundo Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, esses ciclos são infinitos. Nós estamos no final de um ciclo, a qual Jesus se refere aqui neste momento. Né? Então, meus irmãos, esse fim seria o término desse ciclo planetário que nós estamos vivendo. Né? É o planeta que é um planeta ainda de expiações e provas, mas que se tornará um mundo de regeneração, dando início a um novo ciclo para todos nós que
merecermos, obviamente, né, permanecer neste planeta regenerado, nessa nova Jerusalém que desce dos céus. Né? E o que é a salvação? A salvação, eu ouvi a seguinte explicação, mas não me lembro bem aonde. Se eu não me engano, foi em uma pregação do meu pai, há muito tempo. Né? Mas a salvação é como um barco que está naufragando. Alguém joga uma boia e aquele que está se afogando se agarra naquela boia. E naquele momento ele diz, estou salvo. Ele está salvo, mas aonde ele se encontra ainda? No mar, no oceano e agarrado a uma boia. Ele está salvo do perigo iminente, que seria a morte pelo naufrágio. Certo? Mas ele ainda está agarrado a uma boia. Ele ainda está necessitando de cuidados, necessitando de outras condições favoráveis para dar continuidade, enfim. Então, meus irmãos, nós estamos salvos. Né? Ao fim desta era, né? Se nos agarrarmos a esta boia, nós estamos salvos. Salvos do perigo iminente, que seria o naufrágio. Né? Que nós vamos falar adiante, né? Como seria, como se daria esse naufrágio. Enfim, no capítulo 24, então, de Mateus, dando continuidade, versículo 14. Este evangelho será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Né? Porquanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Né? A abominação devastadora instalada no lugar santo. Né? Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, essa abominação devastadora que está instalada no lugar santo, ela se refere, né, primeiramente, se refere aos crimes realizados pela Igreja Romana após os períodos da consolidação do papado. Né? Isso está no livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel. Então, nós podemos trazer este ensinamento para o dia de hoje, para a nossa atualidade, né? Em que os representantes de Deus na Terra, os que se intitulam representantes de Deus na Terra, né? Estão guiando, né, os seus seguidores em direções perigosas. Essa é a abominação devastadora a que Jesus se referia. Né? São atrocidades realizadas em nome de Jesus. Né? São atrocidades, né, que são divulgadas, espalhadas de forma avassaladora em nome de Jesus. É esse o perigo que nós estamos correndo nos dias de hoje. E Jesus continua dizendo, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua veste. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Né? Segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, esse termo Judéia, nós devemos tomar como sendo a região espiritual de todos aqueles que aspiram, né, intimamente se aproximarem de Jesus para a suprema iluminação. Né? Então, a Judéia referida por Jesus é essa região, né, que abrange todos aqueles que estão almejando se aproximar de Jesus, aqueles que estão buscando essa iluminação,
E Emmanuel conclui dizendo: é chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Então, aqueles que permanecem na Judéia são aqueles que permanecem ainda apenas na vontade de se aproximar de Jesus. Eles precisam se retirar desta vontade e caminharem, de fato, para esses montes das ideias superiores, segundo Emmanuel, né? Segundo a explicação de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus continua dizendo: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, pois haverá nesse tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias são encurtados. Né? Então, meus irmãos, mais uma vez Emmanuel nos explica, né, com sua grande sabedoria, né? Então, as palavras de Emmanuel: razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando? Diz Emmanuel, com muita sabedoria, no livro Vinha de Luz. Então, meus irmãos, não podemos deixar para o inverno. Não podemos deixar para depois aquilo que podemos começar hoje. Nós espíritas muitas vezes pensamos erradamente: tudo que eu não conseguir fazer nesta vida, eu ainda tenho muitas outras vidas para fazer. É verdade, tem, porque a misericórdia de Deus nos permite viver outras vidas. Mas, na iminência de uma transformação planetária como estamos vivendo agora, isso pode representar algo muito grave. Essa nossa postergação para começarmos a aceitar as verdades de Jesus em nossas vidas, esse nosso adiamento contínuo dos nossos deveres e das nossas obrigações pode significar algo muito triste para nós futuramente, que é o impedimento de estarmos aqui na Terra quando a Terra se tornar um mundo de regeneração. Teremos outra vida, é claro que sim. Claro que sim. Mas nós queremos viver afastados daqueles a quem amamos? Nós queremos ser exilados, expulsos da terra para vivermos, né, distante de todos aqueles que hoje estão caminhando junto de nós? Né? Como nós falamos em outra oportunidade, é como o aluno que sabe que se ele não passar de ano, ele poderá repetir o ano seguinte. Né? Não tem problema, mas no ano seguinte ele vai perder a companhia dos seus colegas de classe, que estarão na série seguinte e ele continuará na série anterior, distante daqueles de quem ele gostava. Então, nós não queremos ficar para trás. Não devemos querer ficar para trás.
Continuando, Jesus diz, versículo 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam. Não creiam. Por quê? Cristo não voltará à Terra novamente em um corpo físico como o nosso. Portanto, ele não poderá ser visto aqui ou ali. Esse retorno do Cristo, nós não sabemos de que forma acontecerá. Dando continuidade, então. Pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Olha como Jesus insiste para que nós não nos deixemos enganar. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está aqui no deserto, não saiam. Ou, eis que está nos quartos internos, não creiam. Pois, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. E eu sempre tive muita dificuldade de compreender esse versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. O que isso tem a ver com essa possível vinda do Filho do Homem, esse possível retorno de Jesus à Terra, que está em iminência de acontecer? E mais uma vez recorremos à sabedoria de Emmanuel, que nos explica bondosamente no livro Pão Nosso, no capítulo 32. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde das coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, meus irmãos, não podemos ser ataúdes de coisas mortas. Não podemos permitir que as coisas mortas cresçam dentro de nós. Como o egoísmo, citado aqui por nosso querido Beto, que falou conosco ontem à noite, o egoísmo, não podemos permitir que o egoísmo, o orgulho, a vaidade que nos mortificam cresçam dentro de nós. Então, meus irmãos, é esse cuidado que devemos ter. Quando Jesus diz, onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. Ou seja, se nós permitirmos que todo este mal que promove a morte esteja dentro de nós, estaremos cercados por esses abutres que se alimentam de toda essa maldade. Então, devemos tomar muito cuidado com aquilo que buscamos, com aquilo a que dedicamos o nosso tempo. Sim, é uma expressão muito forte, como ressaltou aqui Raquel. Não podemos ser ataúdes de coisas mortas. É uma expressão muito forte, sim, para todos nós. Então, temos que tomar muito cuidado. Jesus continua o discurso dizendo, logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade dos céus até sua outra extremidade. Aprendei a parábola da figueira, conta Jesus. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas não passarão as minhas palavras. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então, algumas reflexões temos que fazer aqui, neste momento, sobre estas palavras de Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre esse último versículo, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então, nós devemos escutar as palavras de Jesus, que nos afirma que nem ele mesmo sabe o dia e a hora. Então, nós devemos parar de buscar dia e hora para acontecimentos aqui na Terra. Não é importante. Não devemos estar ansiosos com relação ao dia e a hora em que tudo vai acontecer. Porque não sabemos. Não sabemos. Ninguém sabe. Jesus diz, nem eu mesmo sei, apenas o meu Pai. Então, quem somos nós para tentarmos descobrir, através de fórmulas, através de buscas de palavras, quem somos nós para tentarmos descobrir qual é o dia e a hora, se mesmo Jesus não sabe, segundo a sua própria palavra? Então, não devemos buscar isso. Devemos evitar esse tipo de busca e esse tipo de comentário. Segundo a orientação de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo. Por isso que eu tenho segurança nesta palavra. Outra coisa importante dita por Jesus nesse momento. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Meus irmãos, não passará esta geração. Jesus disse, em verdade vos digo. Quando Jesus usa essa expressão, em verdade vos digo, ele está falando alguma coisa que ele precisa que nós compreendamos. Ele repete muitas vezes estas palavras. Em verdade vos digo, ou seja, acreditem nisso, meus irmãos. É importante que vocês acreditem nisso. Não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E nós sabemos que estas coisas ainda não aconteceram. Mas aquela geração que estava com Jesus escutando estas palavras há 2000 anos, nós temos então a certeza de que aquela geração ainda está aqui na Terra. E a única forma para que isso seja possível é através da reencarnação. Então, nós somos aquela geração. Nós somos esta geração a que se refere Jesus. Esta geração ainda não passou. Esta geração ainda não passou. São muitos comentários interessantes aqui, que nós temos vontade de falar todos aqui. Por exemplo,
quando Rosilene diz: remete-nos igualmente a outra expressão proferida por Jesus aos fariseus: sepulcros caiados. Né? Sim, cheios de morte e podridão por dentro. Né? Como dizia também seu Rubinho, lembrou aqui Susana, né? Lixo é para ser jogado fora, seu Rubinho que relembramos, né? Sua partida para o plano espiritual há 5 anos. Né? Tanta falta nos faz. Né? Nosso irmão Beto Sabadini também lembra: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É o conselho que Jesus dá àquele que buscava segui-lo. Né? Deixem os mortos enterrar os seus mortos, porque ele pergunta: mas o que eu devo fazer então? Eu tenho que enterrar. Eu tenho que enterrar os meus parentes. E Jesus diz: deixem aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, são ensinamentos valiosíssimos que nós temos dentro desse livro de verdades intermináveis, né, que é o Evangelho de Jesus. A cada vez que nós lemos, nós temos um novo entendimento. Por isso que esse estudo ele não pode ter fim. A gente não pode, terminei de ler o Evangelho, acabou. Não, ele tem que ser lido e relido todos os dias. Eu imagino que nós temos necessidade disso. Né? Mas obrigado, então, aí pela contribuição dos amigos. Né? Então, meus irmãos, nós ainda somos esta geração. Né? Nós ainda somos a mesma geração que ouviu as palavras de Jesus há 2000 anos. Né? Essa geração ainda não passou. Né? Bom, Jesus fala então sobre o tempo de vigilância. Né? No versículo 37 ele diz: pois assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao cataclismo, estavam comendo e bebendo, casando e sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o cataclismo e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um será tomado e outro deixado. 2 moendo grãos, uma será tomada e outra deixada. Né? O que se refere Jesus ao dizer isso? Um será tomado e outro deixado. Então, conversando com minha avó, Hilda, eu pude compreender, baseado então nos entendimentos dela, que ela pôde me explicar, que esse deixado e esse tomado são aqueles que não poderão permanecer na terra e aqueles que têm condições de viver na terra regenerada. Aqueles que têm condições de viver nessa terra de regeneração que está se transformando. E quando Jesus diz 2 estão, um será tomado e outro deixado, nós temos um cálculo médio, então, de que metade da população da Terra seria possivelmente impedida de permanecer no planeta e outra metade teria condições de permanecer na Terra de regeneração. É claro que não podemos precisar esse número. É claro que não. Mas Jesus nos dá essa percepção. Um será tomado e outro deixado. Emmanuel que dá esse conceito. Emmanuel que dá esse conceito. Qual conceito, pai? Um comentário aqui sobre o conceito de Emmanuel. Depois você escreve qual conceito, que eu não sei a qual conceito você está se referindo. Mas então eu me lembrei
nesse momento da parábola do joio e do trigo, né? E Beto Sabadini lembra que a escola Jesus Cristo é a nossa boia, né? De uma certa forma, a escola Jesus Cristo ela nos propicia, né, nos agarrarmos a essa boia, abençoada boia, como diz Rosilene, né? Eu acho que o conceito a que meu pai está se referindo seria o conceito de um deixado e outro tomado, né? O conceito daqueles, né, que poderão permanecer e aqueles que serão exilados para um planeta de expiação e provas inferior à Terra, né? Mas me lembrou a parábola do joio e do trigo, né? Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai-o num celeiro. Então, meus irmãos, essa parábola do joio e do trigo, ela está de acordo com esse preceito de Jesus, né? Um será tomado e outro deixado, né? O joio a qual se refere Jesus e o trigo cresceram juntos, né? Todos estiveram juntos durante todo este tempo, né? Até o momento da colheita. No momento da colheita, né, o joio será arrancado e colocado em molhos para queimar. Podemos entender estes molhos para queimar como aquele mundo, né, um mundo inferior à Terra, portanto, né, se acreditamos que a Terra ainda é um planeta, né, com muita maldade, com muito sofrimento, né, não queremos imaginar como seria um mundo ainda pior do que a Terra, né, um mundo ainda inferior a esse em que vivemos, né? É por isso que Jesus se refere também a este mundo como um lugar de dor e choro e ranger de dentes, né? Em muitas outras passagens também. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro, né? O trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Meus irmãos, nós estamos finalizando, então, esse estudo de hoje, né? E eu vou ler apenas mais alguns versículos de Jesus, né, para não ultrapassar a nossa hora. Dando continuidade, então, ao discurso, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. Considerai isto: se o senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, teria vigiado e não permitido ser arrombada a sua casa. Por isso também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Né? E é interessante essa comparação com o ladrão, porque nós não sabemos quando vem o ladrão. Mas Jesus utiliza essa metáfora também no livro de Apocalipse, quando ele diz, no capítulo 16, versículo 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então, meus irmãos, que nós possamos estejar
em vigilância e em oração. Nós não sabemos o dia e a hora, mas se estivermos vigilantes, quando o dia e a hora chegar, não seremos pegos de surpresa. Os sinais já estão diante de nós. Lembrem-se da parábola da figueira. Os sinais já estão aí adiante de nós. Que estejamos vigilantes. Nós queremos, ainda em outras oportunidades, dar continuidade a esse estudo, que foi começado no mês passado com a parábola dos talentos. Nós queremos ainda, em outras oportunidades, falar sobre a parábola do servo vigilante e a parábola das 10 virgens. E iremos finalizar esse estudo do sermão escatológico com o último julgamento, também chamado de parábola dos bodes e das ovelhas. Então, é um estudo muito interessante e muito atual, que eu acho que é uma oportunidade muito boa, que nós temos de estarmos refletindo sobre estes ensinamentos de Jesus. Vamos, então, fazer a nossa oração para encerrarmos a reunião desta manhã, pedindo a Deus que nos auxilie para que não nos falte sabedoria, para que não nos falte discernimento, para que nós possamos estar mais atentos e vigilantes naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, nas escolhas que fazemos, e naquilo que nós buscamos, naquilo que nós procuramos ocupar o nosso tempo. Tem tantas coisas boas para ocupar o nosso tempo, então vamos dar prioridade àquilo que é bom, útil, agradável a Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer. Eu agradeço pela oportunidade de estar estudando e aprendendo um pouco mais, dentro das minhas dificuldades, mas que nós possamos não desanimar. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudo da tua palavra, dos teus ensinamentos, tão importantes para as nossas vidas, tão valiosos para orientar os nossos passos neste caminho. Pedimos, Senhor, que não nos desampares. Pedimos, Senhor, que a tua luz seja refletida por nós, para que nós possamos também, refletindo a tua luz, iluminar os caminhos daqueles que estão próximos de nós. Que sejamos, portanto, Senhor, instrumentos da tua paz na construção deste mundo de regeneração que o Senhor tem preparado para nós desde a sua vinda ao mundo há 2000 anos. Pedimos, Senhor, que permita que estejamos sempre em vigilância e em oração, para que não sejamos pegos de surpresa, Senhor, para que não sejamos pegos nus diante de Ti, despreparados diante de Ti. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a estarmos seguindo a Tua luz, de acordo com os Teus ensinamentos, buscando sempre o que é bom, útil e agradável para Deus. Fica conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja.